Olá, eu sou a Ana D'Arezzo e vamos falar neste vídeo um pouco sobre a origem e as diferentes fases ao longo da história dos cabelos crespos e cacheados, bem como a principal diferença entre esses tipos de fios. E vamos também responder a pergunta que a Cris fez aqui no nosso canal, o porquê que o cabelo afro é aparentemente mais resistente ao alisamento, porém mais frágil e propenso à quebra. E se você está vendo este vídeo e tiver alguma dúvida, é só deixar sua pergunta nos comentários, porque assim que eu ler, talvez eu também possa criar um material para te responder com qualidade, assim como este vídeo. Então deixe a sua pergunta. Mas antes de começar este vídeo, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, ok? Bem, historicamente, os cabelos eles são carregados de simbolismos, e os cabelos crespos e cacheados já passaram por diferentes fases ao longo da história. Com a entrada do século XX, por exemplo, veio a moda dos cabelos curtinhos e com ondas bem marcadas. Os acessórios de cabelo também faziam sucesso. Penas e faixas marcavam o visual das mulheres, principalmente em ocasiões especiais. Na década de 30, a padronização de cabelos lisos como belo cresceu significativamente e, com isso, as primeiras técnicas de alisamento ganhou força. Nos anos 40 e 50, os cabelos crespos eram usados com coques volumosos e cheios de formas. No início dos anos 60, os cabelos crespos eram alisados e usados com franjas e coques. No final dos anos 60 e nos anos 70, com os movimentos Black is Beautiful e Black Power, o cabelo crespo passou a significar orgulho e poder. James Brown perfeitamente expressou esse momento em seu hit de 1968, que em tradução livre significa "Diga alto, eu sou negro e me orgulho disso". Naquele momento, as pessoas que não usassem seu cabelo como afro, ou porque a textura não permitia, ou simplesmente porque preferiam alisar, eram consideradas uma contradição, uma mentira, uma piada. Os movimentos Black is Beautiful e Black Power ajudaram não só a pensar estratégias políticas de combate ao racismo, como também formularam um conjunto de ideias que inspiraram o ativismo de jovens militantes negros em outros países, além da presente e fortemente valorização da estética negra, valorização da herança africana e da cultura negra nessa militância. Na década de 80, a técnica que encaracolava os fios lisos, o permanente, virou febre entre as mulheres que queriam aumentar o volume dos cabelos, e os bobs e bigodinhos eram os acessórios mais usados para dar cachos aos mais vários tipos de cabelos nos salões de beleza. Na década de 90, apesar de já existir há muito tempo, o movimento Rastafari ganhou força, e todo mundo começou a usar os cabelos trançados. Entretanto, na virada do século XXI, os fios lisos voltaram a fazer a cabeça da mulherada com a escova progressiva, que conquistou aí uma legião de usuárias, revolucionando o mercado de transformação capilar no Brasil. Com o passar dos anos 2000, os cachos e a busca por uma beleza mais natural começaram a voltar, assim como símbolo de amor próprio e de fortalecimento da identidade negra e afrodescendente, a nova geração de mulheres e homens começaram a reconhecer seu cabelo como cacheado e crespo, aceitando cada vez mais como são e acentuando sua beleza natural. A ascensão dos cabelos naturais, dos fios encaracolados e crespos, é uma forma de demonstrar o desejo de afirmação, de liberdade de escolha, quebra de paradigmas e uma forma de questionar a sociedade em relação ao que é belo. E atualmente vemos que a liberdade de escolha e o livre estilo ganharam força. No que diz respeito aos cabelos, há espaço para uma profusão de estilos, e fios lisos, multicoloridos, trançados, crespos, cacheados, volumosos e cheios de estilo. A regra é não ter regra. Mas qual seria a origem do cabelo crespo, você sabe? A origem do cabelo crespo é histórica. O tipo de fio se deve à maneira como cada um se adaptou e evoluiu em seu ambiente. Sendo a África o início de tudo, as primeiras pessoas tinham a pele negra, por exemplo, para se adaptar ao sol quente e às temperaturas muito altas entre os trópicos, considerando a localização aí do continente. E a mesma questão climática se deve aos fios enrolados. Os africanos desenvolveram cabelos crespos durante todo o processo de evolução para se adaptar ao clima quente, e hoje, muito tempo depois, seus descendentes ainda carregam essa característica. Em geral, o cabelo crespo consegue manter uma camada de ar com poucos centímetros entre a cabeça e o ambiente, e esse espaço serve de refrigeração, e seu formato serve como proteção para o couro cabeludo, como um chapéu natural devido ao entrelaçamento dos fios, o que se tornou uma herança.
E um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Médica na Austrália, em 2010, descobriu o gene que originou a forma do fio enrolado, e uma variação desse gene determina se o cabelo será liso ou cacheado. Os cientistas também concluíram que esse gene é hereditário. Se a mãe tiver a genética do cabelo cacheado, a chance de passar essa característica para o filho é de 90%. Mas qual seria a diferença entre cabelo crespo e cacheado? A diferença está basicamente no espaçamento entre cada curva e o diâmetro da onda, ondulação ou cachos. E com base nesse caráter ondulado e encaracolado dos cabelos, juntamente com as propriedades de cada tipo de cabelo, os fios foram classificados em 4 tipos: 1 lisos, 2 ondulados, 3 cacheados e 4 crespos. E dentro de cada grupo existem as subdivisões A, B e C. Nos cabelos lisos, a haste capilar tem formato simétrico e redondo, com sentido de crescimento bem definido e angulação folicular vertical, o que permite que os fios permaneçam lisos e retos. Nos cabelos ondulados e cacheados, a haste capilar possui formato entre circular e elíptico achatado, com sentido de crescimento bem definido, ondulação no prolongamento da haste capilar e projeção folicular levemente inclinada. E os cabelos crespos possuem o formato da haste capilar elíptico e achatado, e por causa desse formato e diferença de espessura, esse fio é sempre classificado como médio fino. Ele possui também uma projeção folicular quase paralela às primeiras camadas da pele. E é devido a essa assimetria da haste capilar nos cabelos crespos e cacheados que esses tipos de fio possuem a aparência enrolada. E como o foco deste vídeo são os cabelos crespos e cacheados, nós vamos aprofundar um pouco mais apenas nas características que diferenciam os tipos de cabelo ondulado, cacheado e crespo, ok? O cabelo ondulado é do tipo 2. Ele geralmente nasce liso na raiz e forma ondulações ao longo dos fios. Ele forma mechas em padrão de S mais ou menos acentuadas. O subtipo 2A possui ondas pouco definidas e pouco volume. O 2B possui ondas largas e soltas com mais volume. E o 2C possui ondulações volumosas em formato de S. O tipo 3 é o cabelo cacheado. Eles formam cachos bem definidos ao longo dos fios, com volume e ondas desde a raiz, e também tem 3 subdivisões. O 3A possui cachos mais largos e regulares, o 3B cachos menores, mais volumosos e com tendência ao ressecamento nas pontas, e o 3C fios mais grossos, com cachos mais fechados. São os cabelos mais suscetíveis aí ao ressecamento. E o tipo 4 é o grupo dos fios crespos, com cachos bem menores, e são cabelos naturalmente mais secos que os outros tipos. No subtipo 4A, os fios tendem a ser mais finos, com cachos pequenos, em formato de S e que, quando penteados, perdem definição e ganham volume. O 4B são ainda mais volumosos, com mechas em formato de Z. E o 4C, os cachos são muito pequenos e praticamente imperceptíveis, demandam hidratação intensa, uma vez que a oleosidade natural tem maior dificuldade para chegar ao comprimento e às pontas. Uma curiosidade interessante é que esse sistema de classificação foi desenvolvido pelo cabeleireiro norte-americano Andrew Walker, responsável pelo visual da apresentadora Oprah Winfrey por mais de 2 décadas, em 1997, enquanto escrevia o livro Under Talks Hair. Essa proposta de classificação ganhou relevância entre as marcas e os cabeleireiros mundo afora. A tabela também passou a ajudar consumidores na busca por produtos mais adequados às texturas e à curvatura de seus cabelos. Está gostando do vídeo? Se estiver gostando, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. Mas por que o cabelo crespo, que aparentemente é mais resistente ao alisamento, é tão frágil e propenso à quebra? Um mito antigo, popular e preconceituoso diz que negros possuem cabelo grosso e duro, e esse mito é totalmente desmentido diante de uma constatação científica. Na verdade, o cabelo crespo é muito mais sensível e macio. Em geral, os cabelos são constituídos de proteínas formadas por longas cadeias de aminoácidos, ligados entre si por diferentes tipos de interações. A queratina é a principal proteína presente nos fios. Por ser rica em enxofre, ela permite realizar uma grande quantidade de interações, denominadas pontes de disulfeto, que são responsáveis pela manutenção do formato e textura dos fios. A fibra capilar é composta por cutícula, córtex e medula, e cada parte possui características próprias.
A cutícula ela corresponde à estrutura externa da fibra e possui em média entre 6 a 10 camadas de células sobrepostas, como as telhas em um telhado, que atuam aí como uma camada protetora. Enquanto os fios lisos possuem até 14 camadas de células sobrepostas na cutícula de forma simétrica, os cabelos crespos possuem apenas 2 a 5 camadas distribuídas de forma assimétrica ao longo dos fios. Essa característica torna os fios mais frágeis a agressões externas, porque sua camada protetora é menor e irregular em comparação com os outros tipos de fios. Já o córtex é rodeado pela cutícula. Ele contém a maior quantidade de massa da fibra capilar e tem um alto grau de organização estrutural. Ele é formado por células alongadas que contêm o pigmento natural do cabelo, a melanina, e por resto de núcleo celular. Os cabelos crespos e cacheados possuem tal formato devido à distribuição da queratina dentro do córtex, que é a estrutura interna do fio. Para criar curvatura, a queratina fica distribuída de forma elíptica, o que leva a uma quantidade maior de queratina nos lados e menos no centro da circunferência da haste. Dessa forma, quanto mais distribuída for a queratina dentro do córtex capilar, ou seja, com uma circunferência completa de queratina em volta dele, mais liso o fio. Já uma distribuição irregular, com mais queratina em alguns dos lados e menos em outros, é o que leva aos cachos. E se a distribuição da queratina é totalmente polarizada, ou seja, apenas de um lado ou polo, os fios nascem do tipo crespo. Consequentemente, devido ao seu formato, o cabelo cacheado e crespo tem menos massa proteica de córtex que os outros tipos de fios, e com isso tem menor quantidade de queratina. Isso resulta em menor resistência, um fio mais fino e que se quebra com facilidade. Essa quantidade reduzida de massa de córtex faz com que os fios enrolados apresentem dificuldade em absorver moléculas de produtos cosméticos, e com isso, a coloração desbota com mais facilidade e os tratamentos têm duração reduzida, por exemplo. O formato também determina a intensidade de brilho e a capacidade do sebo cobrir a haste capilar. O cabelo liso ele tem um brilho mais intenso que o crespo devido à reflexão máxima de luz na superfície lisa. Já as fibras irregulares tornam o cabelo opaco. Também possui menor lubrificação e hidratação natural ao longo da haste, porque o óleo produzido pelas glândulas sebáceas não consegue chegar até o final da haste devido às várias curvaturas existentes, ficando a lubrificação mais próxima ao couro cabeludo, por isso são mais ressecados do que os demais tipos de cabelo. E por último temos a medula, que está localizada no centro da fibra capilar, no qual nem sempre está presente. Ela é a camada mais profunda do fio, formada por células de estrutura esponjosa, com cavidades ocas. A função da medula ainda não foi completamente definida, mas sabe-se que ela é responsável pela flexibilidade do fio. Nos cabelos crespos e cacheados, a medula é ausente, por isso esses tipos de fios não apresentam flexibilidade e possuem a forma recolhida. De forma geral, devido a essas características que vimos, os cabelos crespos e cacheados apresentam menor conteúdo de água, menor resistência ao estiramento, são mais fracos e menos resistentes, com alto potencial de formar frizz e de difícil manuseio. Consequentemente, têm maior tendência ao ressecamento e à quebra, e o simples ato de penteá-los ou secá-los pode ocasionar danos em pontos específicos da fibra. Porém, normalmente, esse tipo de fio recebe muito bem produtos de alisamento. Por quê? Como vimos, a principal proteína presente no cabelo é a queratina, que é rica em enxofres que permite uma grande quantidade de interações químicas chamadas de pontes de disulfeto. Para alisar os fios, é preciso abrir a cutícula, desestruturar as pontes de enxofre que mantêm o formato do fio e reestruturar a haste numa outra forma. Como o cabelo crespo possui menos massa proteica de córtex que os outros tipos de fio, e com isso tem menor quantidade de queratina, consequentemente tem uma menor quantidade de enxofre e de interações químicas a serem quebradas, o que facilita aí o alisamento dos fios e acaba nos dando essa impressão de que o cabelo crespo resiste bem ao alisamento. Mas ele também necessita de tratamentos e manutenções específicas no pós-química. Todas essas características que vimos, entre outras, fazem com que os cabelos crespos e cacheados demandem cuidados especiais na hora de cuidar dos fios. Por isso é essencial ter um cronograma capilar para ajudar a repor água, nutrientes, lipídios e fortalecer a fibra capilar.
bem como utilizar produtos como cremes de pentear e óleos, porque ajudam a deixar os cabelos crespos e cacheados mais hidratados e longe dos fios arrepiados. E nunca desembaraçar os cabelos quando estiverem secos. Como esse tipo de fio é muito frágil, essa prática apenas fará com que os fios fiquem quebrados e ressecados. Por isso, é fundamental pentear os cabelos sempre quando estiverem molhados, preferencialmente durante o banho. Esses são apenas alguns cuidados que vão ajudar os cabelos crespos e cacheados a revelar toda a sua beleza e não quebrar à medida que vão crescendo. Então é isso, espero que tenha gostado e ficado claro quais são as principais diferenças dos cabelos crespos e cacheados e o porquê que eles são mais frágeis e propensos a quebras, apesar de aparentemente ser mais resistente a processos de alisamento. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal e não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp de dicas de produção de cosméticos. O link está na descrição deste vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo!